Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar um pouco sobre a literatura de cordel. Vamos falar um pouco sobre o que é exatamente, como pode ser feito e vamos ver um pouquinho sobre os cordelistas mais famosos. Como já sabem, o ritual de estudo, né? Pegar o caderno, a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente vamos definir o que seria essa literatura de cordel. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, é uma literatura popular em verso, certo? Então, ela tem um formato de verso, não um formato de prosa. Ou simplesmente cordel é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, então são versos rimados, e esses versos são originados através de relatos orais depois impressos em folheto. Esses relatos orais vão ser reconhecidos como os repentes. Então, os repentistas, vocês já devem ter ouvido falar ou ter ouvido algum repentista, eles fazem esses versos rimados e a partir daí, dessa versificação, é que são criados os cordéis. Eles são transcritos, né? São escritos à mão e depois passados para o texto do folheto, que é a literatura de cordel. Como é que esse gênero literário se originou? Muito importante vocês perceberem sobre isso. A literatura de cordel, ela remonta a muito tempo atrás. Então, a literatura de cordel ela teve início lá no século XVI, quando o Renascimento passou a popularização da impressão dos relatos, que pela tradição eram feitos oralmente pelos trovadores. Então, os trovadores lembram, de certa forma, os repentistas da época. Então, eles faziam relatos, eles criavam relatos, eles contavam seus relatos através de cânticos e esses relatos passaram a ser transcritos para uma forma impressa. E isso era uma tradição, passou a ser uma tradição publicar esse tipo de texto lá na Europa durante esse período. Então, os trovadores eles eram bem conhecidos nessa época. Foi no século XVIII que a literatura de cordel chegou em nosso país. Então, ela chegou no Brasil trazida, obviamente, pela colonização dos portugueses e eles trouxeram um pouco dessa literatura que acabou se tornando um pouco popular no país. Então, passou a se tornar um elemento característico e popular da nossa nação. Como é que é feita essa literatura de cordel? Primeiro, o cordel ele tem dois elementos básicos em sua produção. Primeiro, a estrutura literária, os versos, né? Também dentro dessa questão dos versos, a história que é contada, né? Vamos ver um pouco. E a xilogravura, que vocês viram, né? Que já ouviram falar. Então, a xilogravura é a impressão que era utilizada para fazer principalmente a capa da história do folheto, certo? Então, são os dois elementos básicos da produção do cordel. Os versos. A história contada no cordel, ela precisa ter um início, um meio e um fim. Então, ela não pode ser uma história cortada, não pode ser uma história resumida. Ela tem que contar, ela tem que passar por esses três elementos básicos. A métrica, então a questão visual dos versos, ela é extremamente importante, certo? Então, é importante ter essa relação, essa uniformidade entre os versos. E o uso das estrofes, elas vão ser em três, usando basicamente quatro tipos de versos. A quadra, a sextilha, a septilha ou a décima. Na quadra, o quarteto, a estrofe vai ser formada por 4 versos. Aqui eu trouxe um exemplo. Todo homem com dinheiro tem amigos com fartura. Quando este se acaba, ninguém mais o procura. Então, nós temos aqui uma quadra. Então, temos 4 versos. E esses versos eles estão, né, formando uma rima, né? Vejo que é um poema rimado. Lembrando que no cordel nós temos também essa característica do texto ser rimado. Então, nós temos aqui 4 versos que compõem esse poema. Na sextilha, sexteto ou extático, nós temos uma estrofe formada por 6 versos. Então, aqui eu trouxe outro exemplo. Traga os olhos para passear no Museu Carrizeiro. Vá de volta para o passado, recordando o dia inteiro das raízes culturais do Nordeste brasileiro. Então, vocês vão ver que temos 6 linhas, que são 6 versos. Então, os versos, nesse caso aqui, é uma sextilha. Então, são 6 versos.
Septilha. Septilha, ou septena, que vem de sete, né? Sim, é formada por 7 versos. Trouxe aqui também um exemplo. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, vocês vão ver que aqui temos 7 versos que temos composto a septilha. E, por fim, a 10ª, ou década, que é uma estrofe formada por 10 versos. Então, vocês vão ter... É um pouco mais difícil de vocês observarem isso na literatura de cordel, porém, também existe, certo? Então, aqui vocês têm o exemplo, né? Tropeios trovejantes, troando em traquejos, manilhas, manejos, das rédeas roçantes, galopes galantes motivam matar, sangrando a suar, fustigam faíscas na rota que riscas, luzente ao luar. Então, vocês observem que aqui temos 10 versos. Lembrando que o verso corresponde a uma linha do poema, certo? Então, a xilogravura. A xilogravura vocês já viram, já sabem, mas vamos rever novamente. A xilogravura é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz. Lembrando que a gravura ela precisa de uma matriz. E essa matriz é que vai ser o trabalho em si. Então, montar essa matriz e a partir dessa matriz é que são feitas as impressões. Então, ela vai possibilitar a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. No caso da xilogravura, ele é feita em madeira. Então, a madeira é entalhada e a partir do entalhe dessa madeira, quando se passa a tinta, vai ter as regiões em que a tinta vai ficar, que vai ser impressa, e as regiões em que a tinta não vai aparecer. Eu trouxe aqui um exemplo de um xilogravurista muito conhecido, que é J. Borges, como vocês podem observar. E sobre os cordelistas famosos. Eu trouxe aqui alguns, nome de 5, mas vocês vão observar que existem muitos mais. Existe a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Vocês vão ver que tem vários cordelistas famosos. Mas eu trouxe 5 deles. Apolônio Alves dos Santos. Trouxe um dos cordéis famosos dele, que foi a peleja de Zé Limeira com Severino Tempero. Arievaldo Viana Lima, também famoso, trouxe um dos cordéis famosos dele, que é Ioiô, o bode misterioso. O cego Aderaldo, vocês vão dizer, um cego. Sim, ele não produzia os cordéis escritos, porém, ele os recitava. Então, como ele os recitava, Felipe Firmino, Firmino Teixeira, do Amaral, ele transcrevia esses textos para o cordel. Então, ele montava com base no trabalho do cego Aderaldo. Então, nós temos aqui um exemplo, foi a peleja do cego Aderaldo com o Zé Pretinho do Tucum. Então, isso foi uma peleja de repente. Elias Ade Carvalho. Então, nós temos aqui outro exemplo, trouxe um dos cordéis famosos dele, que foi o monstruoso crime de Montes Claros. E, por fim, Expedito Sebastião da Silva, que ficou conhecido pelo cordel Trechos da Vida Completa de Lampião, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!